Espera, começou a gravar, né? Olha só, presta só atenção. Eu talvez seja um dos únicos veterinários que tenha uma história insólita dentro dessa profissão. Lá na frente vocês vão entender por quê. Eu estou, inclusive, fazendo uma correção de um livro que eu publiquei que conta essa história com detalhe. Eu nasci na mais extrema miséria. Hoje eu sou milionário. Entendeu? E por que na mais extrema miséria? Porque meu pai morreu um mês antes de eu nascer. Minha mãe ficou viúva grávida de mim, eu nasci um mês depois, com 8 filhos, numa roça brava pra burra, 64 anos atrás. Minha mãe casou-se de novo, eu fui parar no orfanato com 1 ano de idade, saí com 6, e comecei a trabalhar com 7 anos e estudei até a 3ª série primária. Mas fiz de tudo, fui ajudante de pedreiro, de carpinteiro, de pescador, limpava, fazia de tudo. E eu cheguei aos 17 anos semi-analfabeto, praticamente, porque o sistema de ensino mudou completamente. E eu fui trabalhar numa clínica veterinária no Rio de Janeiro como auxiliar de obra. Um veterinário tinha um consultório muito movimentado, alugou um casarão, ele muito espertamente montou primeiro o canil. E eu fui para a obra, para concluir o resto da obra da clínica. E levei 6 meses lá na obra, fazia tudo. Ajudante de pedreiro, de pintor, carpinteiro, de tudo. Só que a obra acabou e o veterinário virou para mim: você não vai embora, você vai ficar aqui comigo. Você é muito certinho para ir embora. Eu fiquei lá 7 anos. Muito bem. Com 17 anos, isso eu cheguei lá com 14 anos de idade, ou seja, 50 anos atrás. E com 17 anos eu me dei conta que eu era analfabeto, que eu precisava ser alguém na vida, né? E aí eu comecei a estudar aos 17 anos praticamente, porque a 3ª série primária que eu tinha feito não valia de nada mais. Eu voltei para a 2ª série do supletivo 1º grau. Fui indo, trabalhando em clínica a vida toda. Fiz um curso de jornalismo, na época não tinha faculdade de comunicação, fiz direito até o 4º ano, mas sempre perseguindo a medicina veterinária. Entrei na veterinária com 35 anos de idade e me formei aos 42. Mas antes, eu trabalhei em Copacabana, trabalhei com uma clientela de altíssimo nível, entendeu? Eu trabalhei na Zona Norte, a primeira clínica que trabalhei em diversas clínicas no Rio. Depois eu me mudei para a periferia, né, da região metropolitana, e trabalhei em muitas clínicas de São Gonçalo. Quando me formei, já me formei sabendo o que eu queria. Eu seria cirurgião geral e ortopedista, e clínico. E aí eu abri a minha clínica num bairro de periferia, que era o pior bairro, o pior ponto, a pior cidade. E eu, em menos de 5 anos, eu explodi praticamente no estado todo. Aí eu estou contando essa história porque muita gente vai perguntar, mas caramba, eu recebi uma comissão de representantes da Virbac, 5 anos após, me visitou, e eram 3 ou 4 franceses, arranhavam português e estavam representantes brasileiros. Eu falei: doutor, é uma coisa estranha, eu vou em todas as clínicas que estou visitando esse grupo aqui da Virbac, que está chegando no Brasil, e se a situação é surrealista. Você está na pior cidade, na cidade pobre, no pior bairro e no pior ponto. A minha clínica ficava na 2ª rua de um bairro, não passava nada, era uma rua transversal. Foi uma rua que eu morei a vida toda quando era criança. Eu tinha uma casa própria, montei a clínica nessa casa. E você consegue ter esse movimento todo, ser bem sucedido, coisa e tal? Muito bem. Aí é realmente uma coisa para ser estudado, né? E aí eu fui conseguindo, e fui trabalhando, e o meu nome ganhou uma dimensão praticamente no estado todo. Eu fui o primeiro veterinário a ter um site na internet, pedrovet.com.br, que na época a plataforma explodiu. Eu recebia 1000 visitas por dia no meu site, me comunicava com o Brasil todo. Fui praticamente um dos pioneiros a ter um canal no YouTube. Mas o site, eu fui pioneiro nele, ter e-mail. Todo mundo que entrava no site, que perguntava alguma coisa, fazia algum comentário, vinha um e-mail para o meu e-mail, eu recebia milhares de e-mails, uma coisa impressionante. A internet bombou no ano 2000, a partir de 2000. Em 1997, eu botei meu site no ar. Mas eu sempre fui muito ruim, eu tinha que fazer assim, ou eu trabalhava ou me dedicava às redes sociais. E as redes sociais não tinha nada, era um Orkut, olha lá. Mas a internet, o e-mail já existia. E eu fiquei com essa clínica 20 anos.
Por que que eu fiquei lá 20 anos? Eu abri a clínica em 1993 e saí em 2013. E eu vim para uma região onde eu queria fazer uma medicina melhor, onde eu pudesse fazer as coisas de uma outra maneira que eu lá não conseguia fazer, porque eu lidava com uma camada um pouco mais humilde da população. E uma outra coisa, eu sempre estudei muito o país, sempre enxerguei muito panorama, entendeu? O médico veterinário ele não pode ser bitolado, ele não pode ficar só com o umbigo na mesa e no cliente, na barriga dele. Ele tem que entender o que se passa no mundo. Poucos médicos veterinários se dão conta que o país está parado há 40 anos. Ninguém se dá conta disso. A medicina veterinária, na contramão da história do país, ela cresce uma média de 6, 7% ao ano. Mas o país cresce zero. A população cresce 1,8% ao ano e o crescimento do país é 1,2, 1,3, ou seja, o país está estagnado há 40 anos. Mas a veterinária ganhou um boom. Somos hoje o terceiro mercado pet do mundo. Mas, ao mesmo tempo que cresce, não cresce em qualidade, cresce em quantidade. Hoje somos mais de 380 faculdades veterinárias no Brasil. Então está tudo muito pulverizado. Então você, para ser bem-sucedido, como eu fui nesta profissão, você tem que buscar o seu diferencial. Qual foi o meu diferencial quando eu abri minha clínica? Primeiro, abri minha clínica já com experiência. Eu fui enfermeiro veterinário durante anos. Trabalhei, inclusive, no Jockey Club como enfermeiro durante 2 anos. Fui administrador de um hospital público durante 2 anos, Souza Aguiar, no Rio de Janeiro. Então, eu vim com muita experiência. Me formei tarde, comecei tarde na profissão, mas eu vim com muita experiência, com muita expertise do dia a dia. Já sabia fazer cirurgia, já era cirurgião da faculdade. Meus professores falaram, esse cara não sei nem... Então, quer dizer, eu cheguei com um diferencial. E eu digo para vocês que são estudantes de medicina veterinária precisam ter um diferencial. Mas eu penso que o mais importante, aí eu vou lembrar dos judeus. Os judeus trabalham de graça, só a troco de aprender. Eles jamais cobram pelo fato de estarem aprendendo. Quero aprender. E eles só fazem as coisas depois que eles aprendem. Brasileiro, diferente. Brasileiro clássico, ele nunca diz que não sabe. Ah, eu sei. Vou botar a mão no saco. Então, o que eu vejo nessa profissão? Está tudo mudado hoje em dia. As pessoas não estão preocupadas com qualidade, estão preocupadas com quantidade. O preço da minha consulta no meu hospital custa R$220. O preço de toda a especialidade. Eu, como especialista em cirurgia, eu estou pedindo minha consulta R$220. E de todos os especialistas. A consulta genérica custa R$160. Então, eu aprendi como gerir um hospital, como gerir colega, como gerir pessoas. Eu depois vou fazer um curso de gestão e eu vou passar para vocês esse curso, para vocês se inscreverem, vocês participarem. Por quê? E, peraí, tem gente entrando aqui. Fernando, desculpa, tá vendo? Começou a palestra me distrair, coitado. O Fernando estava tentando entrar aqui. Então, quer dizer, eu aprendi tudo em matéria de gestão. Aprendi tudo em matéria de lidar com pessoas, lidar com colegas. E outra coisa, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, tá? Aqui, por exemplo, estou botando a seta aqui, esse livro aqui é o Teresa Fósforo, de cirurgia. Aqui é o Quircão. Estou botando a seta, consegue ver não, né? Não, a gente não consegue não ver. Ah, tá. Vocês estão me vendo aí? Estamos Isso. lhe Eu estou botando vendo. o cursor do computador sobre um livro aqui. A maioria dos livros daqui são livros de veterinário. Eu sou de uma época que se estudava muito em livro. Hoje ninguém nem estuda em livro. As pessoas fazem o mínimo na faculdade, quando vão estudar, vai no Googlezinho e aí acabou. A profundidade acabou nos estudos. Então, nós transitamos no campo da superficialidade. Quando vim para Niterói, eu tinha uma clínica que me rendia mais ou menos 35 a 40 mil reais por mês. E eu não pagava aluguel, porque o imóvel é meu. Eu montei uma clínica no imóvel próprio. Com 58 anos de idade, eu saí de uma cidade, coisa de 15 quilômetros da cidade onde eu tinha a clínica, para a cidade de Niterói. Entrei no meio de 2 clínicas veterinárias. Uma já existia há 30 anos e a outra existia há 20. Eu entrei no meio. Aluguei um imóvel para pagar 15 mil reais de aluguel, sem ter cliente.
Todo mundo me chamou de louco. Na cidade, ele é louco, ele é louco, ele é louco. Ô, rapaz, tudo bom, Fernando? Todo mundo me chamou de louco. Ele não vai aguentar, ele vai quebrar. Ele é maluco. E você imagina você sair de um imóvel próprio com uma clínica, rendendo 35, 40 mil reais por mês, e ir para um lugar gigantesco, no meio de duas clínicas, tem a 200 metros de mim, a 500 de mim, clínicas. Eu entrei no meio, um hospital 24 horas. Eu, para fazer isso, eu estava contando com o quê? Com os meus diferenciais, com aquilo que eu tinha aprendido, com as coisas que eu achava que eu ia ter sucesso. Você tem que focar e apostar e partir para dentro. Então, vocês vejam que todo mundo me chamou de louco. Pagar 15 mil reais de aluguel? Puxa vida. Olha, eu fiquei 9 meses no prejuízo. 9 meses. Agora empatava um pouquinho, zerava, em 9 meses eu não tive lucro. Mas aguentei firme ali. Depois do 9º mês, começou a disparar. Hoje, nosso hospital tem uma receita de quase 400 mil reais por mês e é altamente lucrativo. Todos os nossos profissionais trabalham bem, ganham muito bem. É 24 horas, mantemos uma média de 5, 6, 8, 10 pacientes internados. Temos 20 canis, 23 e 28 canis. 23 são refrigerados com ar-condicionado central, bomba de fusão. Vocês vão ter oportunidade. Eu mandei esse tour para vocês. Todos vocês podem entrar nesse tour. Vocês podem entrar pelo hospital e visitar o hospital. E aí, todos aqueles que disseram há 7 anos atrás, no ano de 2013, que eu era louco, estão dizendo hoje, ele realmente é um visionário, é um empreendedor. Ou seja, quando você dá errado, você é um louco, é um maluco. Quando você dá certo, você é um empreendedor, um visionário. Então, essa experiência que eu gosto de passar para as pessoas. Agora, existe uma série de coisas que eu gosto de colocar, infelizmente, o nosso tempo vai ser um pouco exíguo, né? Mas a gente pode fazer outro trabalho falando sobre isso. Eu, quando abri a minha clínica, eu tive uma série de preocupações. Um monte de preocupações. Está todos me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Professor, o Fernando falou... Desculpe, doutor Pedro. O Fernando falou que não está escutando, está sem áudio. Mas é ele. É ele, é o aparelho dele, porque eu perguntei... acabei de falar para ele que eu estou ouvindo bem. É ele. É. Então, eu, quando montei a minha clínica, eu já vinha com uma experiência de conviver com clínicos, conviver com médico veterinário. Eu trabalhei com um coronel durante 7 anos em Copacabana. Eu aprendi muito. Eu já vim com muita experiência. E eu, quando me estabeleci, falei, bem, eu preciso pensar numa carreira profissional. E para você pensar em carreira, Dominique, Deniton, Cleane Moura, Gabi Leão, Neia, Max William, Francisco Júnior, você tem que ter valores. Valores e princípios éticos. Se você não cultivar isso com você, você vai para o buraco. Você precisa ser duro com você mesmo, para que você seja bem-sucedido. Vou dar um exemplo. O que é duro com você mesmo? Lá de abrir sua clínica, tá certo? Aí, chega lá um cliente lá, muito humildezinho, coisa e tal. Olha, doutor, não tem dinheiro para pagar, coisa e tal, não sei o quê. Entendeu? E eu nem queria esse cachorro, apareceu lá em casa, papapá. Aí você vai, se condoece, se sensibiliza. Ah, tudo bem, então deixa ele aqui que eu cuido dele para você. Quem tem essa atitude, cava a sepultura. Falo isso com muita ênfase. Nenhum profissional em sã consciência pode fazer, primeiro, nada de graça para ninguém. Nada de graça. Segundo, nunca coloca sentimentos acima do seu nível de profissionalismo.
Você não pode transformar a tua clínica, entendeu? Num depósito de cachorro abandonado que todo mundo chega lá, vê que você é boazinha. Ah, eu fui na clínica da doutora Dominique, falei com ela que eu não podia cuidar do cachorro, e ela foi, ficou com um bichinho lá, ela vai tratar dele e depois ela vai doar. Não existe isso. Ou você é profissional ou você é cachorreira. Você não pode ser as duas coisas. Porque ser cachorreira é mais fácil que ser profissional, porque o sentimentalismo vem na frente. Eu aprendi tudo isso. Tudo isso eu aprendi. E aí, o que você tem? Você tem que ter claro que todo mundo vai ter problema na vida e no mundo. O que eles não podem é trazer o problema deles e despejar sobre você. Cada um tem que carregar a sua cruz. Então, você não vai ser insensível a ponto de dizer assim, olha, tudo bem, minha senhora, eu vou aqui, olha, eu tenho uma amostra grátis aqui, eu vou lhe dar, mas só leva o teu cachorro e trata dele em casa. Porque se você abrir um precedente, em 6 meses a sua clínica está lotada de cachorro abandonado, sem contar que vão botar na tua porta. Eu digo isso que eu passei por essa experiência. O povo não perdoa. O povo é cruel quando se fala em explorar o profissional veterinário. Só diz respeito ao veterinário. Eu escrevi um artigo, vocês procuram depois na internet, Pérolas da Medicina Veterinária. Digita no Google, Pérolas da Medicina Veterinária. Você já viu alguém abandonar uma criança no consultório de um médico? Pediatra? Já viu algum? Verdade. Já viu alguém abandonar um idoso na porta de um asilo? Já viu alguém que queira se desfazer de um carro velho e botar na porta do mecânico? Já viu alguém pedir carona no motorista de táxi? Então, tem que ser duro nesta questão. Duro, duro mesmo. Esse é um aspecto. Outro aspecto é o seguinte, o profissional que pensa na carreira, ele tem que imaginar que ele vai usufruir da sua vida profissional por 30 a 40 anos. Olha só, por 30 a 40 anos. Então, ele tem que imaginar que a carreira dele tem que ser perene. Ele vai percorrer caminhos tortuosos a vida toda. Quanto mais ele souber, quanto mais expertise ele tiver, ele vai percorrer esses caminhos. Mas só depois de 10, 15 anos que ele vai ter plena consciência profissional. Porque antes, você acaba transigindo com determinadas coisas e aquilo começa a te botar para o buraco. Eu vou te dar 2 exemplos aqui. Como estou na medicina veterinária há muitos anos, eu vi muita gente ascender e ir para o buraco, vi muita gente entrar, não sair do lugar, e vi muita gente que entrou, prosperou um pouquinho, pum, emburacou e ficou parado um tempo no espaço. Um colega meu, tudo que eu vou citar aqui, não vou citar nome, claro, né? Ele chegou a ser meu estagiário, coisa e tal, e depois até eu não coadunava com um pouco do caráter dele, eu ajudei ele a abrir um consultório, ele abriu um consultório lá, coisa e tal. Tempos depois, 1 ano ou 2 depois, teve um iníciozinho bom, coisa e tal, eu fui saber o porquê que ele não estava mais no consultório. Aí fui lá, peguei a pessoa, ele abriu um consultório ao lado de uma loja de ação. Perguntei o que houve, que fulano não está mais aqui, coisa e tal. Não deu certo. Olha, rapaz, aquele rapaz, coitado, ele até que tinha boa vontade. Só o seguinte, às vezes faltava vacina, ele não tinha vacina, e ele chegava o cliente para vacinar, ele ia lá no lixo, pegava o frasco de vacina vazia, botava água destilada e aplicava no cachorro. Só que ele fazia isso na frente da funcionária. Então, primeiro, você tem que ter valores, você tem que ser ético com você mesmo, entendeu? Você não pode nunca transgredir com o ilegal, com o ilícito. Você tem que ter princípio, pessoal. Olha, não tem a vacina no momento, só pode voltar outra hora, assim que chegar eu lhe comunico. Agora, pegar o frasco vazio no lixo, botar água destilada, aplicar no cachorro, cobrar, e ainda na frente da funcionária, não existe segredo, gente. Quando você comete um ato ilícito na frente de alguém, isso não vai ficar só com você, com esse outro alguém. Então, muitas das vezes, o profissional, ele não se dá conta porque ele está caindo, porque ele está declinando. Esse colega hoje está perdido. Ele fechou o consultório, porque um grupo de mulheres foi para frente do consultório dele, fez um estardalhaço desgraçado, chamou a polícia e ele saiu de lá corrido. Aí ele saiu fazendo uma cirurgiazinha aqui, outra a domicílio, e ele hoje está, não sei o que ele está fazendo. Não sei, mas está perdido.
E assim como eu vi isso, eu vi também outras coisas. Eu vou dar outro exemplo aqui. Um colega também, dono de uma clínica, né? Certo dia, uma clínica até bem situada no bairro, ele foi chamado para pegar uma gatinha para castrar na clínica dele. Aí, chegou lá, fez aquela cena toda, abraçou a gatinha, coisa e tal. E ele, garotão ainda, jovem, menos de 35 anos, tá bom, minha senhora, eu vou levar a gatinha, assim que estiver pronta, eu vou te ligar. Ele foi, pegou a gata, botou dentro da mochila, botou nas costas e deixou a cabeça da gata do lado de fora. E ele montou numa moto. Você imagina uma moto com uma gata numa mochila com a cabeça de fora. O que foi que aconteceu? Quando ele acelerou a moto no trânsito, a gata ali conseguiu, pum, fugiu. A gata fugiu. Ele estava mais ou menos a uns 500 metros da clínica dele. A gata fugiu a uns 500 metros da casa da proprietária. Ele foi para a clínica, a mochila vazia, a gata fugiu. Chegou lá, arrebanhou uma meia dúzia de moleques, voltaram lá para procurar a gata. Procuraram. E ele estava na iminência de achar a gata e não achava. Só que eu, por exemplo, era criança, tinha 7, 8, 10 anos, eu via que meu padrasto queria muitas das vezes se livrar de uma gata parideira, ele botava num saco e andava 20, 30 quilômetros e botava a gata, soltava lá a gata num lugar lá. 2 semanas depois a gata estava de volta. Gato volta para casa, alguns cães voltam para casa, gato volta. Hoje é um pouco mais difícil, porque tem muito trânsito, mas naquela época voltava, distância de 30, 40 quilômetros. Muito bem. Foi passando o tempo, por volta de 2 horas da tarde, a cliente ligou para o consultório dele. Doutor fulano de tal, como é que está minha gatinha? Já foi operada, coisa e tal. Olha o que foi que ele fez. Ela está ótima, foi operada, está bem, está se recuperando bem. O que a cliente falou? Adivinha? Só deixa de ser mentiroso, safado, escroto. A gata só deixou fugir e ela está aqui no meu colo. Eu vou te denunciar a polícia por mau caratismo. A clínica dele tem 30 anos. Do jeito que ele abriu, está há 30 anos. Ele está parado no tempo e no espaço. Então você nota, profissionais que têm desvio de caráter não sobrevivem nesta profissão. É a primeira coisa que eu falo. O desvio de caráter é a pior coisa que existe no profissional. Lá no meu hospital é proibido se mentir para o cliente. Fala toda a verdade. Ela dói, mas te liberta. Não se pode esconder nada. A transparência é a primeira atitude que um profissional deva ter com o cliente. Nunca use subterfúgio. Primeiro, que você não pode partir do princípio que as pessoas são burras, são bobas, são idiotas. Segundo, que você, ao mentir, tu vai fazer um esforço desgraçado depois para consertar a mentira, entendeu? Então, é a verdade. É a verdade. E esses princípios, eu sempre fui muito rígido com eles. Criei minha família toda assim, meus filhos todos assim. Eu tenho um filho empresário, eu tenho uma filha advogada, numa grande empresa aqui no Rio, SBM, uma empresa de petróleo norueguesa, entendeu? A minha filha é veterinária. Eu ensinei meus filhos todos assim, a ter caráter, encarar a verdade. Doa a quem doer. Não precisa mentir. A verdade te liberta. Eu tive uma funcionária, certa vez na minha clínica, eu recebi uma cliente daqui da cidade de Niterói, lá onde eu estava com a clínicazinha pobrinha lá, mas eu era muito referendado. Foi fazer uma cirurgia comigo, deu orçamento com esse tal, e na hora de pagar, ela pagou a anestesia, entendeu? Mais de uma vez. Eu já tinha colocado no orçamento toda a anestesia. Ela foi e pagou a anestesia 2 vezes. De noitinha, quando eu fui fechar o caixa com a minha secretária, aí eu falei, mas essa moça pagou a anestesia? Ela pagou, não, mas eu tinha colocado já no orçamento a anestesia, ela pagou por fora. E liga para ela para avisar para ela que ela pagou a anestesia 2 vezes. Você sabe o que foi que essa funcionária fez? Doutor Pedro, você não vai fazer isso. Você não vai devolver. Entendeu? R$250, porque ela nem se deu conta disso. Sabe o que foi que eu fiz? Você está despedida. Agora, ela começou a chorar. Despedida. É inadmissível esse tipo de atitude aqui. A cliente pagou um valor a mais que eu já tinha colocado por escrito no orçamento dela, e ela entendeu que a anestesia que você paga por fora, mas já estava no bolso do orçamento, e agora você me fala isso, que eu não tenho que falar nada, que eu tenho que surrupiar R$250 de uma cliente, você está despedindo. Ela chorou, é uma pessoa que
trabalhava bem. Só por esse desvio de caráter, eu mandei ela embora sumariamente. Não fiquei com ela. Porque esse desvio de caráter é um ponto fora da curva. Se ela fez isso ou esboçou isso, ela podia fazer coisa pior. Então, fique sempre atento. Eu tive uma médica veterinária que ela ia fazer quimioterapia no animal com tumor TVT, venéreo transmissível, e ela ia lá e não conseguia acertar a veia, a dificuldade, ela pegava, e jogava no ralo a droga. Só que ela fazia isso na frente da funcionária. A funcionária veio e buzinou no meu ouvido. O que foi que eu fiz? A minha colega, você está despedida, não trabalha mais comigo. Então, nessa profissão, não cabe mau caratismo. Não cabe. Não cabe mesmo. E esses princípios você tem que ser rígido até com você. Então, é assim que eu procedo. Aí você chega no meu hospital, entendeu? Todo mundo, eu chego, motivo todo mundo, eu pergunto, estão felizes, tudo ótimo, algum problema? Eu acho que você, acima de tudo, tem que ter um propósito de vida, um propósito profissional, e você tem que pensar que você, às vezes, leva anos construindo uma carreira, mas você pode colocar tudo a perder em questão de minutos, só por uma atitude impensada. Eu falo isso, gente, eu espero que todos vocês estejam entendendo o meu ponto de vista. É uma profissão difícil, multifacetada. Vocês devem estar sempre... Olha, eu estudo comportamento. Vocês não vão acreditar. Eu tenho um livro aqui que fala só sobre o corpo. O corpo fala. É de um casal de psicólogos americanos. Eles têm um livro muito interessante. Eles escreveram um livro que fala do comportamento sexual da mulher. Por que os homens fazem amor, fazem sexo e as mulheres fazem amor? Esse mesmo casal, Bárbara e Alan Peale, escreveram um livro, O Corpo Fala. Muito lindo. Porque eu, por exemplo, estou numa região, o Rio de Janeiro, como todo o Brasil, ele é extremamente segmentado. Você atende desde o favelado até o cara de juiz, desembargador de classe média, altíssimo empresário. A minha realidade aqui é assim. Então, eu quando vou atender um cliente, antes de botar ele no consultório, eu abro a ficha dele no sistema e vejo lá, vou lá no endereço. Pô, rapaz, esse moço aqui mora na subida da Grota. A Grota é um favelão imenso que tem aqui na cidade. Para cada cliente, você tem que ter um discurso. Você não pode uniformizar seu discurso. Você não pode fazer uma proposta única para todos os clientes. Cada cliente, você tem que ser comedido para colocar uma questão para ele importante. E outra coisa, muitas das vezes você vai propor coisa com o doutor, mas eu não posso fazer, porque você esqueceu de ver a condição social do cliente, que o endereço dele denuncia. Nós vivemos uma sociedade segmentada. Então, esse livro que eu estava me referindo dele anteriormente, no livro O Corpo Fala, quando uma pessoa chega no teu consultório, o cara está assim, ó, ele está fechado para diálogo. Tudo que você falar, entendeu? Quando uma mulher senta no teu consultório e faz isso, ó, tranca a bolsa por aqui, tem que ser comedida até no olhar. Porque ela está dizendo alguma coisa, ela está mandando uma mensagem. Quando você passa o valor de um procedimento para um cliente, e ele fica assim, ó, colocando a mão aqui atrás, ó, está pensando. Quando ele coloca a mão aqui assim, ó, está duvidando de você. Então, até isso eu estudo. Porque nós somos energia pura. Mas nós fazemos coisas que ninguém se dá conta que fazem. As pessoas fazem tudo, sem contar as coisas que você faz inconscientemente. Olha que loucura. Você se dá conta quando você vai atravessar uma grande avenida?